Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após a morte e sepultamento de Jesus, os corações dos discípulos se encheram de um sentimento de derrota, frustração e decepção, apesar de Jesus ter lhes dito tudo isso teria que acontecer, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. E justamente nesta situação, Jesus aparece aos discípulos e conforta seus corações, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, que eu passo a ler agora. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, ele lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Até aqui o nosso texto. Vimos que Jesus entra na casa onde os discípulos estão trancados, fechados, com medo dos líderes judeus, com medo de serem presos também. Jesus entra então na casa e traz a eles as evidências da ressurreição, que são, primeiro, usando uma saudação judaica da época, em que se deseja alegria e vida feliz a alguém, Jesus diz aos discípulos: "Que a paz esteja com vocês", deixando claro que a sua paz não é a paz do mundo, porque a sua paz une, encoraja e reconstrói os corações dilacerados das pessoas. É uma paz que perdoa, que traz nova vida, nova esperança para as pessoas. É a paz que fez Deus enviar seu Filho ao mundo, que fez Jesus enfrentar a cruz por nós, que ressuscitou Jesus na Páscoa. Com essa paz, Jesus quer mostrar que ele veio para dar continuidade à sua missão de anunciar o reino de Deus, tirando os discípulos do medo e da insegurança, para serem enviados a divulgar e testemunhar que ele, Jesus, está vivo. Em segundo lugar, apaziguados, Jesus mostra aos discípulos as chagas da cruz, deixando claro que ele é o mesmo Jesus que andou com eles e nem sempre teve um lugar para reclinar a cabeça, que curou, ressuscitou, perdoou pecados, que se esvaziou e foi humilde, que lhes lavou os pés, que foi crucificado, morto e agora é o ressurreto. Com suas chagas, Jesus quer nos mostrar que a cruz não pode ser esquecida, porque ela faz parte da ressurreição. Em terceiro,
cheios de paz e de alegria, por estarem novamente com o Cristo vivo, eles ouvem dele a seguinte frase: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A mesma paz, o mesmo amor, a mesma verdade, a mesma humildade que os discípulos receberam, aprenderam e vivenciaram com Jesus, deve ser partilhada e testemunhada. Porque existe muita gente vivendo atormentada, com medo por causa de tantos sofrimentos. Os discípulos, eles são enviados para transformarem o mundo, semeando a nova vida que transforma corações e mente das pessoas, que traz segurança para as pessoas. E sabendo, meu amigo e amiga, sabendo que é uma missão árdua, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Que bonito! O Espírito Santo que abrirá os olhos dos discípulos para verem que existe muita gente que precisa ser animada, encorajada, arrancada do medo em que vivem. É o Espírito Santo que cria e constrói a paz, onde ela é destruída por causa da ganância humana. É o Espírito Santo que cria a fé, que vence a desconfiança, que acolhe e perdoa, possibilitando a todas as pessoas o acesso à nova vida. E isso eles podem fazer em nome de Jesus. Eles têm, a partir de agora, o direito até de perdoar e reter o perdão. Tão sério é essa missão que Jesus dá aos discípulos. E assim, como os discípulos estavam trancados dentro da casa, amedrontados e sofrendo, muita gente hoje em dia vive amedrontadas e trancadas dentro de casa. Quantas pessoas têm momentos de ansiedade porque descobriram uma doença, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comprar comida e remédio. Quantas pessoas têm um histórico de violência na família? Mas quantas vezes você e eu passamos por momentos de dor, achando que o mundo iria desabar sobre nós? Quantas vezes a nossa cabeça parecia um turbilhão por causa de tantos problemas? E uma coisa é certa: Jesus conhece nossos sofrimentos. Sabe que não conseguimos suportar o peso da dor sozinhos. Ele sabe que precisamos nos reerguer. Sabe que estamos fracos e desanimados. E por isso, ele não fica de longe nos observando, mas vem como o Cristo da cruz, que sofreu todas as dores, as nossas dores, vem com as mesmas chagas da cruz para nos mostrar que ele sofre conosco. Jesus vem humilde, se inclina para nós, se interessa por nós, desce até onde nós estamos e nos diz: que a paz esteja com vocês. Abrindo nossos olhos para vermos que nem tudo está perdido, porque há agora uma nova esperança para nós. E Jesus, ele vem por meio de pessoas que nos trazem uma palavra que nos levanta, anima e fortalece diante dos problemas.
pessoas que querem lutar junto conosco, que nos orientam com conselhos de como vencer as dores para vivermos felizes e fortalecidos. Jesus quer que tenhamos a sua paz dentro de nós, em nossos corações. E Ele vem para nos encher de uma nova esperança. Mas assim como Ele vem para nos animar, fortalecer e nos encher de esperança, Ele também quer que nós sejamos suas testemunhas, que tem a missão de semear a paz, a esperança, o perdão, a nova vida e a presença contínua de Jesus entre nós. É por meio do nosso testemunho que levamos paz aos corações sofridos, levamos esperança e a certeza de que Jesus está vivo e presente na vida de cada pessoa. E para isso, Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo, o seu hálito, que nos dá coragem para falar em seu nome. Nos ajuda a enxergar onde a vida está sendo negada, onde a sua palavra está sendo usada para enganar e escravizar pessoas. E quem nos ouve, meu amigo e amiga, você pode ter certeza. Quem nos ouve saberá que estamos falando a verdade, porque o Espírito Santo nos orienta e nos ajuda a termos a intimidade com a palavra, com os ensinamentos e com a vontade de Jesus Cristo. Se nós tivermos essa intimidade com Deus, com a palavra dele, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, nós sempre vamos falar a verdade. Nós não vamos nos deixar levar por nossas próprias ideias, por nossos próprios desejos. O Espírito Santo fará de nós pessoas sérias e comprometidas com a verdade. Agora, apesar da paz que Cristo nos dá, os sofrimentos continuarão a existir. Sim. Mas uma coisa é certa. Nós vamos ter a certeza de que não estamos órfãos, porque Jesus está conosco, como Ele sempre esteve, da forma como Ele sempre esteve, humilde, misericordioso e solidário conosco. Nisso, podemos e devemos crer. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Eu lembro que eu tenho meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Se você quiser se inscrever, você é convidado a se inscrever. E eu desejo a você uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, mas aquela paz que brota do coração de Jesus Cristo. Certo? Então, nós vamos voltar a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!